Fala, galera, bom dia. Bora lá analisar o nosso doletinha hoje. Olha só, ontem nós tivemos um gap de baixa, né? Com um pullback, uma continuação da baixa até a região que a gente já tinha comentado, né? O 5660, que era uma primeira parada. Então, nessa primeira parada, ele já encontrou a força compradora, né? E ó, deu uma subida braba, né? Até chegar lá, fechando o gap total, ó, regiãozinha que manda para baixo, e essa regiãozinha deu uma segurada, né? Ó, e ele começou a fazer uma movimentação. Vamos olhar no gráfico de 30 minutos para a gente ver melhor essa região como um todo. Olha só, então nós tivemos o gap de baixa, ó, parou aonde? Na primeira região aqui que a gente já esperava, né, ó. Primeira regiãozinha do 5655, né, que travou o movimento, ó. Então aqui a gente tem todas essas regiõezinhas aqui para poder segurar esse movimento de andar. E aí ele subiu, voltando lá, ó, para a região que ele desceu. Então, praticamente, o que a gente tem aqui? Tudo que ele andou no dia, né? Ele recuperou e fechou praticamente aqui no mesmo lugar da sexta-feira, né? Ó, fechou praticamente na mesma região que ele fechou sexta-feira, ele fechou ontem. Então, o que nós temos aqui hoje, galera? O mesmo cenário de ontem, né? Como ele está na mesma região, ó, a gente tem toda a mesma expectativa, né? Então, ele voltou para essa região, ó. Então, ele fez aqui, ó, fundinhos e topos mais altos, né? Então, ele fez uma tendênciazinha. O que a gente tem? Abrindo num gap de alta, novamente, nós temos a busca pela próxima região de origem. Abrindo no gap de baixa, a gente tem a primeira parada na região dos 5,723, né? Tem uma caixinha aqui, né, que pode dar uma atrapalhada nessa descida, ou ele já abre no gap lá embaixo, né, igual ele fez ontem, e aí a gente tem a movimentação fluida, ó. Então, toda essa região aqui, ela tá fluida, né, ó. Quando ele passa do 5,723, quando ele passa do 5,723, ó, ele tá totalmente fluido, né? Ó, ele desce, ele sobe, né, ó. Ele tá uma região totalmente fluida. Então, essa é uma região muito importante do 5,723. Vamos olhar no 10 minutos agora quais são as melhores regiões e quais são as regiões de parada, né? Dessa movimentação fluida. Eu vou diminuir aqui para a gente ver. Então, ele terminou o dia, ó, fazendo uma... Opa! Terminou o dia fazendo aqui uma lateralizaçãozinha. Na verdade, ele até fez, ó, fundo, lateralizou, rompeu, fez um topo novo, fez um fundo mais alto, né? Então, aqui a gente tem um fundo mais alto que o fundo anterior, um topo mais alto que o topo anterior. Então, a gente segue uma tendência de alta. Se ele já abre aqui, ó, num gap de alta, então a gente tem a continuidade da tendência de alta que ele está fazendo. Só que a gente tem a primeira paradinha, ó, essa regiãozinha aqui, do 5787, ó, é uma parada que foi uma região, ó, que mandou várias vezes o preço para baixo. Então, a gente sabe que aqui existe presença de vendedores. Vencendo essa região, a próxima lá no 5811, né, ó, que é a origem de toda essa baixa aqui. Então, para compra, nós temos essas duas regiões importantes de analisar, né? Se ele já abre num gap de alta lá em cima, batendo a cabeça aqui no 5787, ele pode voltar para fechar aqui o gap, né? Depois lateralizar e decidir se vai para cima ou se vai para baixo, né? Se ele abre em continuidade dentro dessa região, ele vai estar fazendo uma lateralização. Então, é necessário rompimento para cima, para a gente pensar nesses alvos do 5787, 5811, e o rompimento para baixo, para a gente pensar nos alvos da baixa.
Então, vamos lá. Para os alvos da baixa, olha só. Se ele abrir non gap já nessa regiãozinha aqui, ó, nós temos a primeira regiãozinha aqui, do 5723 aqui, ó, essa primeira região, né? Ó, que manda o mercado para cima, né? Ó, regiãozinha que manda o mercado para cima. Abrindo no gap aqui embaixo, ele vai tender a fazer o quê? Gap de exaustão. Então, ele vai tender a subir para querer fechar o gap. E depois, né, ele pode voltar a descer ou continuar a movimentação aqui e tentar subir, né? Vai ter feito o rompimento dessa zona. Então, é difícil dele subir? É difícil dele subir, mas não é nada impossível para o dólar, né? Então, olha só. E aí, com o gap dentro dessas regiões aqui, ó, né? Aí a gente já tem a expectativa direto da vendinha, né? Para ele buscar a região de origem aqui, 5723, 5728, essa regiãozinha aqui. Quando ele vencer esta região, né? O que pode ser também no gap ou na movimentação, né? Nós temos novamente o pensamento da vendinha para buscar essa fluidez que a gente tem aqui, ó, o movimento está bem fluido, né? Então, a gente tem as regiões de parada. Quais são elas, ó? Então, são as regiões que parou o movimento. 5696 é a primeira parada, ó, a região que empurrou forte o movimento para baixo. Depois, a gente tem aqui, ó, 5684, que é essa regiãozinha aqui, ó, que ontem mesmo fez um pullback, né? Fez um pullbackzinho aqui na movimentação de baixa. E depois lá embaixo, 5660 aqui, ó, que foi essa regiãozinha que ontem empurrou o mercado para cima. E no passado, ó, aqui existe 5660, né? E no passado a gente tem aqui, ó, uma regiãozinha que é uma parede, né? Então, o que que essa parede faz? Ela impede ali o movimento de descer, ela interrompe esse movimento de descer, né? Então, por isso, dificulta. Agora, ele passando esta região, nós temos a continuidade da venda, né? Até lá a próxima origem, ó. Lá embaixo, até o 5609, ó, que foi a próxima região que mandou preços para cima, né? Ou seja, zonas de compradores, né? É isso que a gente está o tempo todo olhando, zonas de compradores, zonas de vendedores. Então, aqui para cima rompendo aqui a regiãozinha, né? Importante do 5771, que foi aonde fechou o movimento, 5771, a gente tem um pensamento de compra para ir pegando os próximos alvozinhos aqui que a gente tem. Se ele já abre colado, aí já é um gapzinho, né, de exaustão, ele pode querer buscar o gap lá embaixo, então a gente pensa na vendinha aqui para depois, se ele voltar a subir, a gente recuperar aqui a compra. Se ele abre abaixo, nessas regiõezinhas aqui já rompendo, né, sendo uma ignição desse movimento lateral aqui, ó, a gente tem o pensamento da vendinha com os próximos alvos que a gente tem de acordo com que ele for rompendo, né? Agora, se ele abre já nesta região aqui, seria o gap de exaustão, ele vai tender a subir. Então, a gente pensa na comprinha, para depois, quando ele retomar para a região de venda, a gente pensar em vender e pegar os próximos vácuos para baixo. Certo, galera? Então, são essas as regiões que a gente tem aí bem importante, né, de demarcação, principalmente, ó, vou apagar aqui um pouco, apagar um pouco essa rabisqueira, principalmente essas regiãozinhas aqui, ó, que é assim que ele
sair desse movimento que ele estava fazendo, né? Então, ele terminou o dia, ó, fazendo essa movimentação dentro do 5771, 5747, né? Então, a gente sabe que ele está fazendo um movimentozinho de tendência, mas ele está bem lateral, né? Qualquer saída para cima ou para baixo é uma ignição, né? Que pode começar a movimentação de compra para cima ou de venda para baixo. Lá embaixo já é exaustão, pode fazer ele subir para fechar o gap, lá em cima é exaustão, pode fazer ele descer para fechar o gap e depois retomar para cima ou retomar aqui para baixo, certo? Então, essas são as regiões importantes que a gente tem hoje, né, de paradas de preço de dólar. Então, fique atento. Quando estiver chegando próximo delas, pensa, espera, olha no 2 minutos, deixa romper, deixa vencer as regiões e vai pegando aí os próximos vácuos livres. Beleza, galera? Então, é isso aí. Doletinha hoje agora é esperar abrir.